Sindiferne, Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. O Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte realizou na última sexta-feira, dia 31, o seu processo eleitoral. A nova direção assume para o biênio 2017 e 2018. Vamos acompanhar como foi. Antes da eleição, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte realizou um debate entre as chapas. Chapa 1, Sindiferne Independente, e Chapa 2, Trabalho e Realização. O debate aconteceu no dia 28 de março, com a presença de todos os candidatos a presidente. E durante a realização do evento, os demais integrantes das chapas puderam interagir. O debate foi um momento de conhecer melhor as propostas de cada chapa e ouvir quais serão as estratégias utilizadas para conquistar avanços para a categoria, especialmente na regularização do pagamento dos salários, que estão sendo pagos em atraso há mais de um ano. É um momento muito especial para a nossa categoria, é um momento que a gente discute e faz uma reflexão do que foi feito, né? Nós temos duas chapas, a posição e a oposição, evidentemente que a oposição ela aponta defeitos, esses defeitos evidentemente eles precisam ser revistos, repensados, para poder evoluir. Então a gente vê o processo eleitoral de uma forma muito positiva quando há uma disputa, porque ao final a gente sempre agrega nesse debate. Foi um mandato muito difícil, a gente está concluindo com atraso de salário, 30 dias. Esses atrasos, ao nosso ver, são decorrentes de problemas estruturais do Estado, mas assim, a nossa certeza é que o Fisco, aliado com os sindicatos que compõem, as entidades que compõem o Fórum dos Trabalhadores, estão fazendo de tudo para resolver o problema, né? Apresentando soluções, proposições e fazendo as pressões adequadas. Qualquer um dos dois continue o que a gestão anterior está saindo, faça, continue, prospere, que ela vinha no caminho certo e eu espero que continue. Não modifique, não radicalize, que as coisas só conseguem hoje com diálogo. Radicalismo ninguém consegue nada, está provado. Tudo que o FIS conseguiu até hoje foi com conversa. Conversando, dialogando. Fora isso, não se consegue nada. Eu espero que esse novo mandato tenha bastante ênfase com os aposentados, que nós estamos nos sentindo abandonados. Nós estamos com os salários atrasados e nós somos os últimos a receberem. Ontem foi que entrou na minha conta. Eu acho que o sindicato tem que lutar mais pelos aposentados. Nós estamos sentindo falta do sindicato. A perspectiva é a continuação do trabalho da atual diretoria, que nós temos um presidente respeitado, um homem honesto, respeitado. Tem muitos setores que precisa de avançar. Agora sim, tem que numerar, porque são muitos, não há administrador que tenha esse tempo de mandato que possa fazer tudo o que o sindicato precisa. O processo eleitoral aconteceu na última sexta-feira, dia 31 de março, e contou com a participação dos filiados ativos e aposentados do Fisco Potiguar, para a escolha da nova diretoria executiva, Conselho Fiscal e delegados, que irão representar a entidade e o grupo ocupacional do Fisco durante 2 anos. Este é um momento decisivo para o futuro do sindicato e do Fisco Potiguar. O processo eleitoral desenvolveu-se na sede do sindicato, onde votaram todos os aposentados. Na primeira unidade, os funcionários lotados na unidade, e na Secretaria de Tributação, na sede, os funcionários lá lotados. E nas demais regiões, unidades regionais de tributação, Mossoró, Macau, Nova Cruz, Pau dos Ferros, Caicó e Currais Novos. Baseado na eleição anterior, votaram em torno de 50% a 60%. Eu acredito que nessa, como está polarizado e tem 2 candidatos, 2 chapas, deve estar em torno de 60% a 65%. A disputa foi decidida entre a Chapa 1, que tem como candidato a presidente Fernando Carvalho de Freitas, e para vice-presidente Carlos Roberto Fontes Pereira.
A Chapa 1 surgiu de um movimento de base no mês de dezembro, ou um pouquinho antes, pela insatisfação da categoria com os rumos salariais. A nossa proposta é manter a base mobilizada, trabalhar eticamente para que as nossas conquistas sejam respeitadas e para a gente avançar nas nossas pendências, que ainda são muitas, e manter o nosso povo permanentemente mobilizado e lutando pelos nossos direitos. Basicamente é isso. Então nós temos uma carta proposta que foi entregue a todos os colegas auditores fiscais ativos e aposentados, e isso vai ser a nossa bíblia no decorrer do exercício do nosso mandato. E a Chapa 2, com o candidato a presidente, Rivaldo José Menino Penha, e para vice, Alcides Pereira de Castro. As principais propostas da Chapa 2 para a categoria é manter a forma que está sendo defendidos os direitos da categoria pela atual diretoria, entendeu? Entre elas, a maior seria a manutenção dos nossos direitos, ter a maior preocupação com a reforma da Previdência, e na medida do possível nós queremos receber o nosso salário em dia, entendeu? O nosso salário em dia, e pedimos ao governo do Estado que ele priorize o pagamento dos funcionários públicos. Após as 15 horas da sexta-feira, deu-se início à apuração dos votos na sede do Sindiferne. A eleição foi bastante acirrada, chegando a uma diferença de menos de 10 votos. A eleição foi decidida no final da apuração, após as 18 horas, por meio dos votos em separado, isto é, são os filiados, ativos ou aposentados, habilitados a votar, mas que não estavam no local de votação designado e puderam votar em qualquer outra zona eleitoral, desde que o voto fosse colocado em envelope devidamente lacrado e identificado. Após a contagem dos votos em separado, a Chapa 1 saiu vencedora do pleito, com a diferença de 24 votos. Foram 548 votos, a Chapa 1 obteve 286 votos e a Chapa 2 262 votos. Portanto, uma diferença de 24 votos. Foi uma diferença, chamamos assim, uma diferença bem apertada, né? A classe ficou assim, meio a meio, né? A gente acha que quem assumir a presidência agora vai ter que trabalhar para haver a união da classe, né? Mas as brigas não são tão intensas assim, não. As pessoas são muito conscientes e a luta é somente eleitoral, né? Depois todos se unem em prol de uma causa só, que é a defesa dos direitos dos colegas, né? Dos nós auditores. Eleita, a Chapa 1, liderada por Fernando Freitas, faz uma avaliação do processo eleitoral e fala sobre os desafios da nova gestão. Primeiro, dizer que quem ganhou foi a categoria, porque exerceu de forma livre, de forma democrática, a escolha do voto. Estamos vivendo um momento difícil para os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Norte, do Brasil como um todo. Temos muitas tarefas, muitas lutas a serem empenhadas. Vamos precisar da união, da unidade da categoria. Acabou a eleição, acabou a disputa, acabou a divisão, e a eleição ela foi muito igual, disputada voto a voto. E a partir de hoje, a partir de agora, é pensar em se unir todos para a gente continuar na nossa luta em defesa dos nossos direitos e das conquistas históricas do fisco do Rio Grande do Norte. O que a categoria pode esperar da chapa Sindiferne Independente é muita luta, muito comprometimento, muito esforço, muito empreendimento de toda a nossa capacidade intelectual para elevar a um patamar mais ainda firme em relação ao Grupo Físico RN. A gente vai trabalhar não somente com toda a categoria, mas com a própria administração tributária, para que a gente possa avançar, instituir a lei orgânica da administração tributária e todas as outras questões importantes, não somente para a categoria Físico RN, como para o próprio desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Sindiferne, Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte.